Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como manusear dados categóricos no R. Para isso a gente vai utilizar o forcats, vem junto com o tidyverse, instalou o tidyverse, também vem automaticamente já vem o forcats. O conjunto de dados é o Titanic, o link para baixar o conjunto de dados está aqui. Vou deixar na descrição do vídeo também se quiser baixar pelo GitHub. Bom, a primeira pergunta, qual é o interesse, né? Por que eu tenho que gastar meu tempo aprendendo o forcats e aprendendo manusear dados categóricos? Os dados categóricos são muito comuns em ciências humanas, então se eu tenho uma pesquisa de satisfação, pesquisa de clima organizacional, pesquisa de intenção de voto, pesquisa de mercado, escala de Likert, retorna um dado categórico ordinal para mim, então quanto mais facilidade eu tiver no manuseio de dados categóricos, mais fácil também vai ser a extração de informação relevante do conjunto de dados, ok? Criação de feature engineering. Bom, trocando em miúdos, feature engineering, imagina que eu tenho uma variável que ela tem um poder muito grande de explicação da variação da minha variável dependente lá. Só que essa variável ela não existe dentro do meu conjunto original. Essa variável eu crio ela, por isso que a gente chama de engineering. E como é que eu crio ela? Um exemplo é a interação entre duas variáveis existentes dentro do conjunto original. Eu vou explicar isso na prática, vai ficar bem mais fácil. Facilita a interpretação dos dados pelo modelo. Imagina que eu tenho uma variável com muitos níveis e vários deles têm frequência baixíssima. Isso atrapalha o desempenho do modelo. Se eu fizer uma recategorização, uma diminuição desses níveis, pode ser que melhore o desempenho do modelo. Ajuda a lidar com dados categóricos, no caso o forcats. E eu escolhi esse conjunto de dados porque ele tem dados quantitativos, né, seja contínua, seja discreta. Ele tem dados qualitativos, né, categóricos, seja nominal e também ordinal. E quais são os... Se você tiver dúvida em relação a isso, essas variáveis, eu já fiz um vídeo a respeito disso, mas tem essa colinha aqui também, ok? E qual que é os dados que tem ali? É claro que vai estar tudo em inglês, mas eu já fiz a tradução aqui. Então, siblings and spouses, ou seja, irmãos e cônjuges, parent and children, pais e filhos, age, idade. Se for menor que 1, ele vai estar menos 0,5, 0,8 e assim por diante. Fair, tarifa em pounds. Survive, binário, tem 0 e 1, sendo que 0 não sobreviveu e 1 sobreviveu, a gente vai mudar isso lá. Sexo, código da cabine. Embarked, lugar onde ele embarcou. Queenstown, Southampton, Cherbourg. E class, primeira, segunda, terceira classe. Então a gente tem um conjunto de dados legal e a gente vai fazer a análise desse conjunto. Então vamos, deixa eu abrir o Excel aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria uma feature engineering, mas cadê? Vamos aqui, eu vou fazer imagina que eu estivesse importando no R, mas eu vou fazer aqui no Excel para ficar bem mais simples de entender. Eu não vou fazer muito tratamento, não. Deixa eu ver como é que tá. Eu vou usar só age. Está numérico? Está numérico. Então eu vou usar só age. Não vou fazer transformação nenhuma. Aí. Então beleza. O que eu quero mostrar é o seguinte. Imagina que tem uma regra na Inglaterra em 1918 e que diz o seguinte: o navio está afundando. Prioridade para os barcos salva-vidas é mulher e criança. Mulher e criança primeiro. Certo? Então, se mulher e criança primeiro, eu deduzo o seguinte: que a probabilidade de mulher e de criança sobreviver é maior, certo? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada women e vou criar uma regra aqui, se e. Então, se é sexo female, feminino, e a idade maior que 14, então, sim, ela é mulher. Se não, não, ela não é mulher. Perfeito. Vamos pegar um aqui do female de 4 anos. Sexo feminino, mas de 4 anos, ela não é mulher.
tá? Então, mulher adulta, no caso, né? E adulto aqui é o seguinte, imagina, maior que 14 anos é adulto. A estrutura da sociedade em 1918 era diferente, tá? Então, maior de 14 anos era considerado como adulto já. E a expectativa de vida era 50 anos, era bastante diferente dos dias de hoje, ok? É tanto homem quanto mulher também, 14, 16 anos. Bom, então eu quis mostrar aqui um exemplo prático de como cria uma feature engineering, tá bom? A definição se ela é feature engineering, se ela é muito importante, a gente vai fazer, não vamos fazer agora, mas geralmente é na análise, a gente faz a análise exploratória para saber se é ou não. Beleza, então vamos mudar para o R. Vamos fazer o seguinte, vamos limpar isso aqui, que eu já tinha feito aqui, vamos clicar. Beleza, então vamos fazer o seguinte, pacote que eu vou usar, Tidyverse, instalei o Tidyverse, conjunto de dados, eu vou fazer o seguinte, ó, vou importar esses dados aqui, e aqui nada mais é, estou usando o pacote Janitor, mas para o clean names aqui nada mais é do que transformar todos os nomes das variáveis para minúsculo, tá? Para não ter que ficar distinguindo maiúsculo e minúsculo, ok? Não precisa usar se você não quiser, mas eu gosto de usar. Então, Titanic Train, eu atribuí o nome Titanic Train ao nosso conjunto de dados, então ele já criou aqui o conjunto de dados, e vai ter, ó, um monte de coisa aqui que precisa alterar. O Survive está como numérico, Piclass, ó, classe está como numérico, aqui eu não vou fazer a média de classe, né? Então, eu vou ter que alterar. Então, o que eu vou fazer? Ó? Pego Titanic Train e então traz para mim uma amostra aleatória de 10 registros. N igual a 10. Ele traz para mim ali. Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse cara de cena, vamos tirar esse cara de cena também, e vamos deixar nossos objetivos aqui. Então, ó, transformar a variável de resposta, survive, em categórica, sim ou não. Geralmente a gente faz o contrário. Ela está sim ou não, a gente transforma em 0 ou 1, que o computador entende melhor 0 ou 1. Mas hoje a gente vai fazer desse jeito, como já está 0 ou 1, a gente vai fazer só para ver como é que fica. E mostrar como é que faz. E aqui está numérico também, ó. A gente vai ter que transformar para factor, ok? Categórico no R é factor. Transformar classe, sexo, local de embarque também categórico, ó. Sex char, Pclass está numérico, embarque está char. Criar variável mulher e criança. Criar uma variável convés. Será que, por exemplo, vamos colocar que existe o convés lá, o A, B, C, o E lá no fundo do navio e o A lá em cima. Então, será que faz diferença se ele sobreviveu ou não? Não sei. Vou criar essa variável e depois a gente vê. Criar a variável tamanho da família. Será que o tamanho da família faz diferença se ele sobreviveu ou não? Vou testar para ver. Criar a variável título. Título é o seguinte, ó, Mr., Miss, Mrs., Mr., Miss, Master. Então isso aqui, será que ele diz alguma coisa em relação a... O título diz em relação a idade dele, ou se essa característica ela é relevante para dizer se ele sobreviveu ou não? Vou testar. Reduzir a variável título. Vai ter título lá, que é igual eu falei. Alguns títulos que tem muito pouca frequência. Vou ter que diminuir esses títulos, tirar eles dali para não impactar de forma negativa o desempenho do modelo, de algum modelo. A gente não vai fazer modelo nenhum aqui. O objetivo hoje é só trabalhar com dados categóricos, ok? E alterar o grupo de idades para faixa etária. Então, geralmente a gente faz isso em algumas pesquisas, né? O pessoal fala, vamos pega uma lista de idade e fala, não, agora eu quero de 10 a 15 é adolescente, de 15 a 18 ou de 15 a 30 é adulto, de 31 a 50 já é idoso, etc. Não é idoso, mas vocês entenderam como é que é, qual que é a lógica do negócio. Então a gente vai alterar aqui para faixa etária, ok? Bom, então vamos lá. Vamos pegar, eu já deixei os códigos todos prontos aqui, por quê? Porque o vídeo fica muito, eu fiz isso aqui, tentei gravar, mas daí fica muito longo, enjoativo. Então eu vou tentar explicar aqui, vamos ver se funciona dessa forma, tá ok? Então vamos lá. Eu vou pegar, primeira coisa, eu pego o Titanic Train aqui. Geralmente é o que eu faço, isso aqui, ó. Primeiro eu pego o Titanic Train e então
mutate. O mutate ele serve tanto para alterar o nome da variável, alterar as características dela, ou para criar uma variável nova. Por exemplo, tem uma variável chamada name. Eu uso o mutate name aqui, ele vai alterar a característica dela. Mas se eu coloquei aqui outro nome de variável que não existe aqui ainda, cria uma nova. Então, survive, ele já existe? Já. Então, ele só vai alterar a característica dela aqui. Então, o que eu vou fazer? Survived, eu vou usar o faceit recode. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Ó. Faceit não. Factor recode. Ok? As factor, porque tá vendo? Ela tem que transformar para factor aqui. Ó. Tá numérico. Survived, a variável survived. Aí eu vou colocar onde está 0, coloca não. E onde está 1, coloca sim. Vamos ver se funciona lá. Não, sim, não, sim. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, você vê que ela não mudou ainda. Por que não mudou? Porque eu não atribuí. O que eu atribuí? Ó? Titanic Train. E vem e coloco. Tá vendo a setinha aqui? Ele está dizendo o seguinte. Tudo que tiver aqui, joga para esse objeto que eu criei aqui. Tá? Beleza. Agora sim, ó. Factor 2 levels. O resto é tudo igual. Criar a classe. Então, ó, mutate across. O que é o across? Se vocês, quem viu o vídeo sobre Random Forest que a gente fez sobre Titanic, a gente alterou um por um. Altera embarque para factor, altera sex para factor, altera p-class para factor. Hoje existe essa possibilidade. No dplyr 1.0 você tem essa across. Across quer dizer o seguinte, através das colunas. Então, ó, altera através das colunas para as factor. Que colunas? Como aqui eu coloquei p-class, sex, embark, ele vai dizer, olha, altera através das colunas p-class, sex, embark para factor. Pronto, simples assim. Ela funciona também no summarize. Sumariza para mim a média através das colunas onde for numérica, where is numeric. A única diferença é que vai estar em inglês, tudo em inglês. Então eu vou fazer aqui já saiu, ó, p-class já está aqui, ó, factor com 3 níveis, sex, ó, factor com 2 níveis, embarked está lá embaixo com 3 níveis e assim por diante. Criar a variável mulher e criança. Então eu pego o Titanic Train, mutate, ó, women, tá vendo? Ele não tem a variável women ainda, então ele vai criar a variável com factor. Se sexo é igual a female e idade maior que 14, ele vai colocar como sim, é mulher. Caso contrário, ele vai colocar como não. E então, cria outra variável, as factor, e se idade menor que 14, então coloca sim, é a criança, se não, não. Women and child, com 2 factors, com 2 levels, ok? Com 2 níveis. Então, beleza, já foi ali. Titanic Train, novamente, agora com convés. Ó. Como não tem a variável convés ainda, ele vai criar. Cria como as factor, ou seja, como categórica. E a gente vai fazer outra coisa aqui. A gente vai usar o pacote stringer. Então, é string extract cabin da variável. Então, aqui é como se eu dissesse assim, ó, extrai os caracteres da variável cabine, onde tem o padrão, esse padrão aqui, que a gente chama, isso aqui a gente chama de regex, tá? Se você quiser baixar aí, procura por expressões regulares, né? Regex nada mais é do que a abreviação do regular expression, tá? Então você vai achar bastante regex. Mas se você quiser procurar em português, vai ser expressões regulares. Então vai ter uma lista lá de itens. Você consegue extrair qualquer coisa dali. Então é interessante você saber. Ok? Então eu vou pegar sempre a primeira letra daqui. Então eu quero sempre a primeira letra. Então, por exemplo, aqui, ó, cabin. Primeiro cara aqui, ó. Primeiro. Ok? Então vamos ver se funciona. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero saber se o... Aqui, ó, conversa. Tá? Vamos ver como é que tá. A, B, C, ó. Será que o A vai estar em cima e o E vai estar embaixo?
né? Será que isso aqui ajuda a explicar se ele sobreviveu ou não? Então, criar uma feature título. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, mutate, título, não tem o nome ainda, então vai criar uma nova. E aqui eu vou usar outra coisa, vou usar o string replace all. Então eu vou pegar ó, string replace name, então na variável name aqui, encontro esse padrão aqui. Aí vai novamente, eu não vou explicar o regex aqui, que não é o negócio do vídeo aqui, mas é o que está dizendo aqui é o seguinte, ó, eu quero que você encontre esse cara aqui, ó, depois da vírgula, esse espaço aqui, tira esse cara aqui para mim. Só quero esses nomezinhos aqui. Olha lá. Aí ele já title, Mr, olha lá, já trouxe aqui para mim. Mr, Miss. Só que aí, não, vamos dar continuidade aqui para não perder tempo. Titanic Train de novo, mutate, family size. Então eu quero saber o tamanho da família. Eu vou pegar um, que é o indivíduo, mais siblings spouse, mais part. Mesma coisa. Olha lá. Ele vai criar Titanic Train, head. Family size. Cadê? Não trouxe family size aqui. Ok. Cadê o family size? Family size, ó. Então ele vai estar 1, 2, 1, 2, ou seja, todo mundo, toda a família vai estar, o número de toda a família vai estar ali. Reduzir variável os títulos. Então, por exemplo, vem aqui, ó. Então vai ter, esse aqui são os títulos que foram criados, ó. Lady, Miss, Mr, Ma'am, ele tirou de todos, vamos pegar aqui, ó. Vamos Titanic Train, head. Tá vendo aqui, ó, que é, ele vai sair truncado aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui que eu acho que fica mais fácil. Aqui, ó, ele, cadê, ó, vai estar, ó, ele vai trazer Mr, Miss, ele vai tirar daqui e jogar aqui, só esse trecho. E aqui é o family size, tá vendo? Que é o tamanho da família, que ele vai pegar sibling spouse, mais part, mais um indivíduo, que é uma pessoa, e vai jogar ali, ok? Só que aí o que acontece? Eu tenho títulos aqui dentro que tem muito pouca frequência. Ó. Cole, Don, Captain, só tem um. Lady. Então isso aqui só vai atrapalhar o meu modelo. Então a minha análise, né? Se eu for fazer uma regressão logística, por exemplo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar. Então o que eu mutate title, ou seja, ele já existe, então eu só vou colapsar ele, eu vou factor collapse. Então eu pego Miss, joga tudo para Miss, onde for Miss, MS, Lady, joga tudo para Miss. Mister, onde for MR, Sir, joga tudo para Mister. Mrs, onde for Mrs, joga tudo para Miss, ok? E o que não for, mutate other, cria uma variável chamada other, factor other, na variável título, guarda esses três aqui que são mais importantes para mim, Miss, Mr. e Mrs. E o outro eu coloco como other level chamado other. Chamado outro. Vamos colocar aqui outro. Pode ser o other. Eu já tinha feito ali, tá em inglês, né? Ok. Não. Aqui. Primeiro eu tenho que atribuir. Beleza. Então fechou. Já era. Aí aqui a gente tem o Titanic Train. Não vai mudar nada ali, porque tinha só o other aqui. Vamos ver. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar aqui que acho que fica melhor.
Já criou ali. Agora vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Reduzir a variável título com lamp. Aqui eu posso fazer o seguinte. Se eu não quiser fazer tudo isso aqui, eu venho... Só que faço na martelada, como a gente fala, né? Então eu pego o mutate title e pego o factor lamp na variável title e defino aqui o número de níveis que eu quero. Só quero 2 níveis. Vamos ver qual. Miss, Mr. e Mrs. Eu só quero 3, vai. Eu vou colocar 3 aqui e o resto eu jogo tudo para outros. Aí ele vai pegar os... Vamos pegar aqui, ó. Table, Titanic, Train, Title. Opa, Title. Ok. Tá, por que ele fez isso? Porque eu não atribuí. Beleza. Então, ó, Miss, 180, Mr., Mrs. e o resto dos outros 64. Tá? Então eu já posso fazer aqui na marretada, como a gente fala, né? Joga tudo para ali e pronto, já era. Não preciso... Se eu tiver muito critério, se eu for muito criterioso, eu faço por aqui, senão eu já jogo por ali por lamp, ok? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mutate e vou colocar com age class aqui. Não achei um nome aí, mas faixa etária eu poderia estar colocando. E eu vou usar a função case when. Case when, caso ele tenha menor que 13, então child. Se ele tiver between entre idade 13 e 18, teen. Entre a idade 19 e 50, adulto. E entre a idade maior que 50, old, velho, idoso. Beleza. Titanic Train, vem aqui e atribuo. Tá, isso aqui é só para pesquisar. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos ver como é que ficou aqui. A gente vem aqui, ó, a gente vai ver a age class, adulto, teen, old, tá vendo? Então a gente criou uma série de variáveis aqui que a gente chama de feature engineering. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai poder analisar uma por uma, né, para saber se ela impacta ou não na sobrevivência das pessoas dentro do conjunto de dados Titanic. É claro que a gente não vai fazer isso aqui. O objetivo geral aqui era trabalhar com factor, com forcats, e acho que é isso. Bom, então é isso aí. Acho que o vídeo ficou enorme, mas qualquer dúvida pode deixar por aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.